Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que tudo esteja dando certo aí nos estudos de vocês. Espero que vocês tenham feito as atividades, estejam se esforçando. No vídeo de hoje, eu pretendo corrigir as atividades, a primeira atividade do Trilhas de Aprendizagem, que é sobre mudanças climáticas, né? O título é Mudanças Climáticas Existem? E nesse vídeo eu também pretendo explicar algumas coisas para vocês. Então, como se fosse uma aula, que eu vou misturar algumas informações adicionais com a correção das atividades, tá bom? Então vamos lá. É, eu acho que vocês já ouviram falar ou já assistiram, né, no filme A Era do Gelo. Nesse filme, vocês acompanham ali um grupo de animais, esses animais já estão extintos, né? Esse filme se passa há bastante tempo atrás, em que a Terra estava passando por uma era glacial, ou seja, a temperatura da Terra diminuiu muito e estava boa parte do planeta ali congelado. E aí, em pelo menos alguns dos filmes, é porque eu não sei se são 4 ou 5 filmes, mas eu tenho certeza que pelo menos no primeiro deles, o objetivo era sair ali daquela zona hipercongelada e ir para um outro lugar, né? Busca de abrigo, em busca de alimento. Esse filme, ele retrata de uma forma fictícia, claro, mas baseada em alguma coisa que de fato aconteceu, que foi um dos períodos glaciais ali que nosso planeta passou. E hoje a gente sabe que a temperatura está bem mais alta, hoje a gente consegue sair na rua e a gente, por exemplo, no hemisfério sul não costuma nevar, né, em muitos lugares, mas mesmo assim quando faz frio, é um frio mais ameno, até mesmo no hemisfério norte a gente tem ali as regiões cobertas de gelo, mas mesmo assim é bem diferente do período glacial. Isso já indica pra gente que houve uma mudança climática, porque a mudança climática ela causa alteração no clima do mundo, incluindo temperatura, intensidade de chuva, intensidade de furacões, como a gente já viu nas aulas que a gente tinha presencialmente, né? Que a gente já estudou como que a mudança de temperatura na Terra pode aumentar a incidência de furacões no mundo. Então, a primeira atividade aqui, no primeiro exercício, ela pergunta se o clima do nosso planeta sempre foi o mesmo. E se não foi, eu acabei de dizer que não, né? Que ele já foi alterado, ele está sempre alterando com o passar do tempo. Que tipo de mudanças podem ter ocorrido? Nessa questão você podia ter viajado, porque era uma questão pessoal, mas o principal é imaginar que uma das principais coisas, né, que muda com a mudança climática é a temperatura média global. Então, lembra lá da Era do Gelo, a temperatura média da Terra estava bem mais baixa e agora está bem mais alta. Então, esse é um dos fatores que a gente consegue observar de mudança, né, climática, é o aumento ou a diminuição da temperatura. E aí, logo aqui tem uma questão que também é pessoal. Em sua opinião, o que tem provocado as mudanças climáticas nos últimos anos? Então, essa também era uma questão pessoal, não tem certo ou errado. Você pode escrever aí o que você acha que tem causado essas mudanças. E você pode explicar aí direitinho com as suas palavras o que você acha que tem causado tudo isso. Então, a gente pode dizer que o clima da Terra passou por diversos momentos de aquecimento e resfriamento ao longo da história geológica, ao longo da história da Terra. E essas mudanças climáticas, em parte, elas são atribuídas a variações muito pequenas na órbita terrestre, que alteram a quantidade de energia solar que o planeta recebe. Só que atualmente a gente vive um período de aquecimento global, ou seja, a temperatura da Terra tem aumentado a cada ano, e essa é uma das fontes de mudança climática. Então, para a gente entender o aquecimento global, a gente precisa entender o processo que ocorre naturalmente na Terra, que é o efeito estufa. Então, até aqui você tem que ter entendido que as mudanças climáticas, elas são reais, são naturais, ou seja, mesmo sem atividade humana, elas já aconteciam anteriormente, como lá no filme Era do Gelo, lembra, né, do período glacial. Então, é normal que a Terra tenha períodos de resfriamento e aquecimento.
Só que as atividades humanas têm intensificado esse período de aquecimento, né? Tem aumentado demais a temperatura. E para a gente conseguir explicar, a gente tem que entender o efeito estufa. O efeito estufa ele é muito importante, ele é um processo que ocorre quando uma parte da radiação que vem do Sol ela é absorvida por determinados gases que estão presentes na nossa atmosfera. E a gente chama esses gases de efeito estufa ou gases estufa. E o efeito estufa ele é muito importante para manter o calor que vem do Sol, para manter ele aqui na Terra. Parte desse calor ele é dissipado, ou seja, ele volta para o espaço, mas parte do calor que vem do Sol precisa ser retido aqui. Isso é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Então, as espécies de animais e vegetais que a gente tem hoje, do jeito que a gente conhece, elas só existem porque todos nós somos adaptados a esse clima da Terra, né? Que esse clima mais ameno, ali entre 15 graus, né, em média. E isso é muito importante, essa retenção de calor é muito importante. E aí na próxima questão tem uma imagem que já devia ser conhecida por vocês, porque é uma imagem que a gente já estudou nos tempos de aula presencial. Vocês até tiveram que especificar em cada partezinha aqui dessa imagem o que é cada seta e explicar o efeito estufa. Então essa questão está pedindo para você explicar esse esquema e dizer qual que seria a legenda dessa imagem. Também use sua criatividade, eu coloquei aqui que a legenda podia ser diagrama explicativo do efeito estufa. E aí, como que você explica esse esquema? O Sol, então, ele vai emitir uma radiação ultravioleta e infravermelho, e parte da radiação emitida volta para o espaço, ela é dissipada, e parte é retida na Terra pelos gases de efeito estufa. Que gases são esses? Metano, gás carbônico, vapor de água, entre outros. Quando a gente emite mais desses gases, a gente está intensificando o efeito estufa e isso acaba causando aquecimento global. Então, se a gente tem metano, se a gente tem gás carbônico, se a gente tem vapor de água, se a gente tem ozônio em pequenas quantidades, né, em quantidades ok, assim, para manter o calor na Terra, é bom, é desejável. Mas a partir do momento que a gente começa a emitir muito gás carbônico, por exemplo, esse gás carbônico em excesso vai ajudar o efeito estufa a se intensificar, ou seja, mais calor vai estar sendo retido aqui na Terra, mais do que deveria. E isso começa a ser preocupante. E aí, logo em seguida, você vai ver um texto, né, sobre o efeito estufa, e eu só queria pontuar algumas coisas. Por exemplo, os gases, né, pode ser o CO2, que é um gás carbônico, o metano, que o símbolo dele vai ser CH4, o vapor de água, H2O, óxido nitroso, NO2, ozônio, O3. Esses aqui são alguns gases que permitem que a temperatura da superfície do planeta chegue, em média, ali a 14 graus. Sem o efeito estufa, as temperaturas seriam muito baixas. E aqui nesse texto ele apresenta, ó, sem o efeito estufa, seria mais ou menos menos 18 graus Celsius aqui na Terra, ou seja, muito frio, né? Claro que essa temperatura a gente encontra em alguns locais, como lá na Rússia, no inverno, por exemplo, faz até menos 30, menos 40, já fez. Mas isso é um dia ou outro, né? São temperaturas que acontecem esporadicamente. Agora, imagina a Terra inteira, o tempo inteiro nessa temperatura de menos 18 graus negativos. As formas de vida seriam bem diferentes do que a gente tem hoje. Então, lembre-se que o efeito estufa é importante e é natural. Só que as emissões de gases de efeito estufa, elas ocorrem em praticamente todas as atividades humanas, na agricultura, de várias formas, no transporte, na produção de combustíveis, né, no uso de combustíveis, no tratamento de resíduos sólidos, né, ou seja, na forma com que o lixo é tratado, nas florestas, nas indústrias, por produção de várias coisas, enfim. É muito difícil a gente só associar a intensidade, né, do efeito estufa. É muito difícil a gente só relacionar com o fato da gente usar carro, por exemplo, né? Porque o carro ele emite no escapamento gás carbônico. Aí você vende seu carro, começa a andar de bicicleta e você acha que você fez uma grande diferença. Na verdade,
Para a sua consciência foi muito bom, né? Se isso te ajuda a achar que você está melhorando o planeta, mas na verdade a emissão desses gases permeia todas as atividades humanas praticamente. Não tem um ser humano que se você consome alguma coisa, com certeza na produção, na elaboração ali da matéria-prima, na extração de recursos, no transporte, de alguma forma houve emissão de algum gás poluente, de algum gás de efeito estufa. Então é muito difícil você fugir disso. Isso não significa que você não deva fazer nada, né? Que a gente tem que cruzar os braços e falar assim: vamos aceitar que emitimos gases e não vamos fazer nada por isso. Porque há um aumento da emissão desses gases e isso faz com que uma quantidade de calor seja retida. Só que além da elevação de temperatura, a gente vê outras consequências no meio ambiente. Essa era a questão 4. Então aqui você deveria colocar quais são as consequências do aquecimento global, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa rápida, o primeiro resultado ali da internet, Wikipédia, você já vai ver uma lista gigantesca de consequências. Por exemplo, as mais básicas, né? Derretimento das geleiras, muitos de vocês colocaram isso, né? Derretimento das calotas polares, o degelo, desertificação, alteração do regime de chuvas, e aí isso pode fazer tanto com que tenha uma intensificação de seca em algum lugar, e aí isso causa escassez de água, quanto abundância de chuva em outras localidades, causando tempestades, furacões, inundações. O aquecimento global também causa alteração nos ecossistemas, reduz a biodiversidade, você perde áreas férteis para agricultura, enfim, tem várias consequências. E aí, o que a gente pode fazer? É pergunta 5, né? Como que você, a sua comunidade, os governantes, como que eles podem fazer uma redução da emissão desses gases? Então, aqui você também podia usar sua criatividade, perguntar para os seus pais, para os seus familiares. Então, você podia pensar, né, que a gente precisa reduzir a emissão desses gases, consumir menos, gerando menos lixo, né? Ou então contribuindo ali para separar o lixo, se tiver reciclagem no seu bairro, né? Em algumas cidades a gente tem essa possibilidade. Se a gente consome menos, a gente desperdiça menos coisas, se a gente consome apenas aquilo que a gente precisa, a gente vai estar contribuindo de uma certa forma, né? E aí muitos de vocês colocaram andar mais a pé, o rodízio, né, de carros em São Paulo, por exemplo, você fazer com que uma vez você não possa dirigir, então você vai ter que usar o transporte público, você vai ter que ir a pé, ir de bicicleta, além de fazer bem para a saúde, você consegue fazer bem para o meio ambiente. E aí eu coloquei aqui um gráficozinho para vocês verem os maiores emissores de gás carbônico no mundo. Esse aqui é um gráfico de 2018, mas eu acredito que pouca coisa foi alterada. A grandeza está aqui em megatoneladas de gás carbônico. Então, o primeiro país aqui que a gente vê é a China, seguido dos Estados Unidos, União Europeia e Índia. Então, esses são os 4 lugares, né, que emitem mais dióxido de carbono no mundo. E eu acho que você já ouviu falar, se você não ouviu, tá aprendendo agora, que diversos tratados foram feitos ao longo do ano para tentar reduzir as emissões de gás carbônico. Então, vários países, não todos, mas vários países aceitam participar e eles fazem conferências, né? Painéis climáticos em que vão vários pesquisadores, vários governantes e lá são apresentados os resultados de quanto determinado país conseguiu emitir de gás carbônico, quanto ele deixou de emitir, o bem que ele fez para a natureza por causa disso, os efeitos que foram percebidos. Então, alguns países têm conseguido, né, manter esses níveis aceitáveis, porque a gente tem que entender que os seres humanos não vão parar de emitir gases de efeito estufa. Eles estão aí, eles vão continuar, até porque a emissão desses gases é consequência de uma atividade econômica, industrial, que é importante para a economia dos países. Mas a gente pode fazer isso, a gente precisa, né, estar sempre pensando sobre isso e a gente pode fazer isso de uma maneira mais consciente, mais aceitável. E por último, eu mostro aqui para vocês uma imagem com 10 soluções necessárias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, alguns pesquisadores se reuniram e fizeram mais ou menos essas soluções, que seria o ideal. Então, uma delas aqui, por exemplo, é você mudar para veículos elétricos, né? Alguns países, como os Estados Unidos, já tem ali aquelas marcas
como Tesla, que são carros elétricos, então eles não queimam combustível, você carrega na tomada, isso é muito legal. Ampliar o transporte público, então se você tem um transporte coletivo de qualidade, incentiva as pessoas, né, um preço acessível, incentiva as pessoas a irem de transporte coletivo. Um ônibus pode carregar muito mais gente e do que se cada um daquele lugar fosse de carro e emitiria muito mais gás carbônico. Entre outras coisas, como parar o desmatamento, a gente sabe que as árvores captam gás carbônico, então quanto mais árvore, melhor. Restaurar essas áreas degradadas. Comer menos carne, porque a atividade pecuária também tem bastante é, emissão de metano. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, que vocês tenham feito, continuem aí firmes nos estudos, sejam pacientes. Eu espero que a gente volte logo. Muito obrigada e até a próxima atividade.